Felicidades a todos os filhos e filhas de Deus. Saudações de muita paz, de muita alegria, apesar de tudo aquilo pelo qual o mundo está passando. Não podemos ignorar o sofrimento e a dor que afeta neste momento a muitas famílias no mundo inteiro. Não há como a gente não sentir, pelo menos, eu acho que pelo menos isso, pelo menos ter o pesar e o respeito a todos aqueles que atravessam esse momento tão difícil. Às vezes foge a nossa compreensão tudo que está passando e tem coisas que a nossa mente, o nosso entendimento não consegue captar de uma forma satisfatória. Mas, utilizando as palavras de vários mestres, e um deles disse: tem de bom ânimo. Então a gente fica contristado, porque estamos todos no mesmo barco, indiscriminadamente. Esse vírus, essa doença, ele não escolheu pela cor, pela raça, pela posição social, pelo credo religioso. Ele age de forma indiscriminada e tem afetado todas as classes sociais. Então não pode dizer, porque a pessoa era um grande pecador, porque a pessoa não se santificou. Esse vírus tem lançado no nosso rosto e tem nivelado todos os seres humanos de todas as espécies em todos os cantos do mundo. Ele tem demonstrado, tem trazido, ele está querendo trazer para nós um alerta, um sinal, uma mensagem de que somos todos iguais, de que estamos todos no mesmo barco e que não tem ninguém melhor do que ninguém, que não existe privilegiados, nenhuma nação é mais privilegiada do que a outra, nenhuma religião é mais privilegiada ou melhor do que a outra. Óbvio, não nos isentaremos de permanecer nas boas práticas, mas essas boas práticas, ou um credo, ou uma denominação religiosa, ou uma opção, não nos torna melhor do que ninguém. Somos todos farinha do mesmo saco e estamos no mesmo barco neste planeta chamado Terra. Aprenda esta lição. Você não é melhor e nem pior do que ninguém. Você não é maior e nem menor do que ninguém. Todos somos iguais. Mas vale aqui um alerta. Vale a pena continuar fazendo o que é certo, o que é direito e o que é bom. Mas lembre-se, não para nos tornar melhor ou mais importante do que ninguém. Apenas uma missão para ver se com isso possamos melhorar um pouquinho
o nosso planeta, o nosso relacionamento e nos elevarmos na nossa espiritualidade. Trago para vocês hoje um assunto mega importante. É para quem tem estômago, para quem gosta da verdade pura, nua e crua. E isso não quer dizer que eu sou absoluto. Nunca teria essa pretensão, até porque eu nem tenho a intenção e estou convencido de que não tenho gabarito para isso. Sou apenas um estudante, um curioso, mas bem estudante e bem curioso. Nós vamos tratar hoje, começar um assunto que é inferno cristão. Conheça a sua verdadeira origem. Portanto, vamos começar um assunto hoje que é subjugado ao tema inferno cristão. Conheça a sua verdadeira origem. Antes, porém, me veio aqui à mente, enquanto eu estava preparando esse estudo, uma pessoa me perguntou por que você não está indo à igreja, à denominação, né, religiosa. E eu fiz no meu íntimo, depois que eu dei uma resposta para ela, quando ela saiu, eu fiz uma viagem ao meu interior e eu me perguntei por que eu ia à igreja. Não é porque eu não estou indo à igreja, é porque eu ia à igreja. Claro que eu dei uma outra resposta a ela, isso me veio depois. Por que eu ia à igreja? O que era que eu ia buscar na igreja? O que era que eu esperava encontrar na igreja? Eu ia buscar na igreja por Deus, vamos dizer assim, que eu ia buscar a Deus na igreja. Eu ia buscar na igreja por uma sensação prazerosa. Claro que isso foi depois que eu descobri que na igreja eu poderia sentir algumas sensações prazerosas. As pessoas chamam da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, enfim. Então, o que é que eu concluo? Eu ia buscar na igreja porque eu não sabia onde e nem como encontrar o que eu ia buscar. Se eu ia buscar na igreja Deus, se eu ia para a igreja buscar a Deus, como se diz, caiu a ficha. Lá mesmo na igreja eu descobri que eu posso encontrar a Deus em qualquer lugar que eu esteja. Então não há mais uma necessidade de eu ir buscar a Deus na igreja ou Deus só possa estar na igreja. Jesus falou que Ele é Espírito e o Espírito, Ele é onipresente. E também a Bíblia fala que o meu corpo é templo e morada do Espírito de Deus ou do próprio Deus. As sensações que eu ia buscar na igreja, eu descobri que eu posso tê-las e senti-las e ativá-las onde eu estiver. Não é só num ambiente coletivo influenciado por músicas, até que se eu quiser essa influência musical para ativar a presença de Deus, eu posso fazer isso no ambiente em que eu me encontrar. Eu ia na igreja buscar uma palavra. Ora, hoje a palavra escrita, audiovisual, eu posso ter estes acessos no conforto da minha casa. Eu posso assistir um culto na minha casa, no conforto do meu lar, do meu sofá, estofado, tomando um café e vendo quantos cultos, quantas palavras, ouvindo quantas eu quiser. E se eu quiser repetir a mesma palestra, o mesmo discurso, o mesmo sermão, para procurar entender melhor, fora de estímulos
contraditórios, né? Eu não vou ter lá influências de pessoas se levantando, andando, enfim. Eu vou estar num ambiente mais saudável para entender melhor a palavra que eu estou ouvindo. Então eu posso ver isso hoje na minha casa. Então, buscar a Deus não se é só na igreja, sentir as sensações como presença de Deus não se pode só ser na igreja, e a palavra está acessível em todo e qualquer lugar, por meio da internet, de um aparelho de celular, de uma televisão, de áudios, enfim. Então, com isso, eu estou descartando reuniões, eu estou descartando a possibilidade, eu estou dizendo a você que não vá para a igreja. Longe de mim fazer isso. Faça o que você se sentir melhor. Só não use estas coisas como justificativa para ir, porque você pode tê-las em qualquer lugar, como eu já dei exemplo aqui. E também não condene as pessoas por não ir à igreja. Eu vou para a igreja buscar salvação? Não, a salvação já está comigo. Já foi realizada antes de eu nascer. A igreja, quando surgiu, a sua igreja aí que tem 100 anos, a salvação já tinha sido feita desde antes da fundação do mundo. Então não é a igreja, não é o estatuto, não é a denominação. Tá bom? Eu estou falando isso porque algumas pessoas pegam isso para cativar sua mente e meter medo em você. Se livre disso, dessa ideia. Então não estou descartando reunião, não estou descartando você fazer parte. Eu só estou lhe mostrando a possibilidade que existe fora desse ambiente, para que você não seja mais prisioneiro dessa ideologia. Agora, eu devo lhe dizer o seguinte: não participe de reuniões ou de denominações onde não se fale a verdade. Você não deve compactuar com isso. Na hora que você descobrir indícios de falsificação, não é saudável você permanecer nesse ambiente. Um ambiente de intolerância, um ambiente onde mete medo nas pessoas, um ambiente que cativa as pessoas usando falsificações e interpolações da palavra, um ambiente onde se prega, onde se dissemina muita heresia, muita falsificação. Então eu não faço parte mais de ambientes como esse, eu não compactuo e nem comungo mais com tais ideologias, porque eles sonegam a verdade. Eles pregam uma coisa e vivem outra diferente, ou interpretam as coisas de maneira muito equivocada, fruto de ideologias, de dogmas, que se contrapõem contra o real sentido da palavra que está escrita diante de nossos olhos. Então, dessas reuniões e desses ambientes, aí se eu puder lhe dar um conselho, não uma regra, não uma imposição, o meu conselho é: se afaste disso. Eu posso vivenciar minha fé no ambiente da minha casa, no ambiente do meu trabalho, porque graças a Deus eu não sou dependente nem carente dessas coisas. Mas tem gente que não consegue ficar em casa sem ir a um culto, que vá. Ele tornou-se um dependente daquele ambiente. Para ele, aquelas sensações só podem ser despertadas lá. Ele não aprendeu ainda a ser um auto-espiritualizado, ser espiritualizado por conta própria. Ele não é independente espiritual, ele é carente. E as pessoas fazem desse tipo de gente presas fáceis para si, porque elas não são auto-independentes. Elas carecem desses ambientes e dessas pessoas para desenvolver a sua espiritualidade. Elas não conseguem andar com as próprias pernas. São viciadas, dependentes desses ambientes e dessas palavras. E aí eles não suportam ficar em casa. Não desenvolvem a espiritualidade por conta própria. Não alcançaram a maturidade espiritual. E vão continuar, me desculpa a expressão forte, eternamente dependente desses sistemas religiosos. E dessas pessoas que percebem a fragilidade, a sua fragilidade, para lhe manter cativo e prisioneiro, com suas
falsas ideologias, com seus métodos de cativar as pessoas, puxando o que elas têm, usando de má fé muitas vezes e prendendo pessoas nos seus sistemas e nos seus dogmas religiosos, usurpando o direito da liberdade das pessoas, o direito que você tem, o direito de ir, de vir, de falar, de opinar, de ser o que você quiser ser, dentro de um conceito e de uma postura ética e de uma espiritualidade altruísta e elevada. Portanto, eu particularmente não vejo a necessidade de mim estar em ambientes como esse, porque tudo que eu queria lá, hoje eu tenho e sei onde encontrar. A presença de Deus, eu não preciso de manipuladores da fé, da minha fé. Aprendi com muita humildade a me desenvolver por conta própria, lógico, mantendo a minha rotina de meditação, de ativação da presença de Deus, de leitura. Então eu consigo me manter ativo. Se eu quiser ir para uma igreja dessas, eu vou. Se eu não quiser, eu estou muito bem onde eu estou. Mas particularmente hoje, eu não encontro nenhuma igreja, olha o que é que eu vou dizer aqui, onde eu possa, eu quero dizer no sentido doutrinário, onde eu possa estar ouvindo a pessoa que está pregando. Porque a maioria das coisas que ela diz estão mal entendidas, mal interpretadas. São parafrases. Não é bem sucedida. Então eu teria que estar combatendo interiormente esses discursos, e para mim não é saudável. Não seria uma coisa boa. Portanto, eu decidi me autoalimentar, me autossustentar, e o Deus que eu poderia encontrar, achava que poderia encontrar só na igreja, hoje eu sei que Ele está em mim. Não é que Ele esteja comigo, é que Ele está em mim, é diferente, o tempo todo, porque Ele é a vida, Ele é a respiração, Ele é os movimentos dos meus braços, Ele é o movimento das minhas pernas, Ele é as batidas do meu coração, Ele é o processo que faz com que o meu sangue circule pelos milhões de quilômetros de veia. Ele é o processo que oxigena o meu cérebro, Ele é a sabedoria, Ele é o tudo em todos. Sem Ele não existe existência, sem Ele não existe vida, sem Ele não existe respiração. Então, Ele é todo este sistema de coisas, de universos, de vidas visíveis, invisíveis, de forma, de espécie, e Ele está em mim. Eu não preciso buscar a Deus, eu só preciso manter ativo na minha mente, na minha consciência, a presença dEle e as coisas a respeito dEle. E na verdade hoje, Ele é quem desperta em mim a sua presença. Se eu me esquecer de Deus, Ele faz questão de lembrar. Uma vez desperto, isso na vida de uma pessoa nunca mais haverá um afastamento total. Porque quando eu me esqueço de Deus, uma vez que Ele foi desperto e ativo em mim, Ele se autodesperta e se ativa. É uma coisa já, um processo químico e uma reação automática. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, a presença de Deus é ativada dentro de mim. Se não for ativada no momento, logo em seguida ela será ativada, porque Ele despertou em mim a consciência da sua presença. Jamais isso pode ser apagado. Isso não quer dizer que isso me tornou uma pessoa perfeita, irrepreensível,
De modo nenhum, porque eu ainda convivo com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, e uma é contrária à outra, mas eu tenho deixado com que a divina se sobreponha, suplante a natureza carnal, e isso tem acontecido graças ao Criador, idealizador e sustentador e mantenedor de todas as coisas. Portanto, procure ser um autodidata espiritual. Não vá para a igreja porque você é carente e dependente. Se você estiver se sentindo bem, se tudo lá lhe for favorável, mas fuja de todo o sistema que quer lhe prender, lhe cativar, lhe dominar. Ouse ser aquilo que Jesus falou. A verdade liberta. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Não permita que ninguém governe a sua vida, domine a sua vida. Não rejeite ajuda, não rejeite conselho, mas não permita que as pessoas se aproveitem disso para se impor sobre você, para lhe dominar com seus sistemas de doutrinas, de dogmas, para fazer de você um escravo, porque você foi liberto. Bom, isso foi uma abertura. No próximo vídeo, e também um convite para que você no próximo vídeo venha meditar conosco sobre inferno cristão. Conheça a sua verdadeira origem. Daqui a pouco a gente retorna para falar diretamente sobre esse assunto.